E salve o tricolor paulista! Rick aqui, saudações tricolores, sejam muito bem-vindos ao canal. Para falar mais uma vez, né, sobre o boletim, o que está acontecendo no São Paulo essa semana. Vamos falar um pouco das lesões, Caleri, Wellington, Lucas, Rafinha, Pablo Maia, enfim, todo mundo que está lesionado aí. Vamos falar um pouco da convocação da seleção brasileira que acabou não levando o Rafael. Vamos falar também sobre a convocação das outras seleções, né? Tem mais atletas do São Paulo envolvidos aí. Vamos falar um pouquinho também sobre o Rames Rodrigues e toda essa novela novamente que está se estendendo aí. Sobre o Casares, que já adiantando vai ser o chefe, né, da delegação da seleção brasileira durante a Copa América. E também sobre um assunto que para mim é patético, que é sobre o terceiro jogo seguido do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo mandante, ser numa segunda-feira. Então vamos começar passo a passo, né? Primeiro, acho que falando da situação do Caleri. O Caleri foi diagnosticado, de fato, com uma lesão na panturrilha direita. Porém, não foi uma lesão grave. Isso é o que mais deixa tranquilo. Quando o Caleri sai ali com a camisa na cara e etc., dá a impressão de que é algo bem grave, mas não foi algo tão grave assim. Então, o Caleri vai ficar fora aí de 2 a 3 semanas. Tem a previsão para voltar contra o Talheres no Morumbi, ou seja, um jogo que talvez esteja valendo aí a primeira, provavelmente, né, vai estar valendo a primeira colocação do grupo do São Paulo e talvez uma das melhores colocações gerais na Libertadores. Então, Caleri provavelmente vai voltar. E outro que volta a tempo desse jogo, com certeza, é Lucas Moura. Ou seja, coisa linda demais ter Lucas de volta para esse jogo. É um jogo importante, é um jogo que ele já é bom ele já ir ter. Seria ideal se ele tivesse antes já curado, para ele já pegar um pouquinho de ritmo, né? E ele pegando esse ritmo seria sensacional. Ele tá em campo, né, contra o Talheres. A gente sabe da capacidade técnica do Lucas. Mas a parte boa é que ele volta ainda para essa fase de grupos da Libertadores. Outro que tá praticamente de volta aí é o Wellington. O Wellington já voltou a treinar com o grupo e pode ser relacionado, pode já pintar como surpresa aí no jogo contra o Fluminense. Agora na segunda-feira no Morumbi, né? São Paulo joga segunda-feira, lembrando, né? Segunda-feira às 20 horas no Morumbi. O jogo foi alterado, o jogo era para ser às 19, mas São Paulo pediu para a CBF e adiaram o jogo para as 20 horas, para dar tempo da torcida chegar e etc. Então vai ter esse jogo aí das 20 horas contra o Fluminense, transmissão do Premier. São Paulo deve ir com as melhores peças, né? Deve ir com os titulares, deve ir para cima. Mas a parte boa é que a galera tá voltando, né? Com exceção do Rato e Rafinha, que tiveram realmente lesões um pouco mais graves, né? Rato tá previsto aí para voltar só em junho, talvez meio de junho, enquanto o Rafinha ainda é um pouco depois do Rato. É difícil dar uma previsão com tanta antecedência, mas os dois ainda demoram mais. Pablo Maia, então, nem se fala, né? Pablo Maia ainda, infelizmente, vai ficar um bom tempo fora aí. Mas o resto tá voltando. E isso é uma notícia muito positiva, né? Esses jogadores de extrema importância, jogadores, vários deles titulares incontestáveis da posição ali, para essa reta final de Libertadores e já pensando numas oitavas, pensando no primeiro lugar geral no grupo, pensando em ter uma boa posição total ali para mandar os confrontos de volta em casa, vai ser muito importante a gente ter esses jogadores de volta. Falando de convocação da seleção brasileira, o que já era até um pouco esperado, o Rafael acabou não sendo convocado pela seleção brasileira, né? Os dois goleiros que são um dos dois goleiros melhores do mundo aí atualmente, que é o Ederson e o Alisson, se recuperaram de lesão, então não tinha por que levar, né, qualquer outro goleiro que não fosse os dois, e o Bento, que é um goleiro novo, promissor, então já era um pouco esperado, mas o Rafael provavelmente ficaria e ficou de fora. É uma notícia ruim pro Rafael, né? Pô, acho que é do interesse de todo atleta estar sendo convocado para a seleção brasileira. Acho que é a realização pessoal, mas para o São Paulo é ótimo. A gente não vai perder o Rafael durante o período da Copa América. Então, essa é uma primeira notícia. Das demais preocupações, outro que a gente poderia perder é o Pablo Maia, mas que acabou ficando lesionado, né? Então, obviamente, ele não foi convocado, foi cortado, mas o Dorival provavelmente levaria ele, mas a gente vai estar sem ele de qualquer forma. Então é só triste pro atleta mesmo. E outros que a gente pode perder é o Arboleda, Ferrarese, Bobadilha e o Rames Rodrigues, né? Esses 4 jogadores podem ser convocados ali para suas seleções. Os que têm a maior chance, na minha concepção, de serem convocados é o Rames, mesmo que sem jogar.
A Colômbia é carente e o Rames sempre joga bem pela seleção colombiana, isso é indiscutível. O que ele faz pelo São Paulo não é outra história, mas pela seleção colombiana ele sempre joga muito, então provavelmente ele vai ser convocado. Ferrarese muito provavelmente vai ser convocado também. E aí fica as dúvidas com relação ao Bobadilla e o Arboleda. O Arboleda seria peça com certeza, né? Figurinha carimbada, tá em todas as convocações do Equador, porém depois da última do último BO que deu lá, que ele foi pego na balada, com menor de idade, inclusive com ele, enfim, pegou um pouco mal na seleção equatoriana e pode ser que ele não seja convocado por conta disso, tá? Que, de novo, é uma notícia ruim pro atleta, mas é uma excelente pra gente. A gente vai ter o Arboleda durante todo o período da Copa América. E o Bobadilla, ele estava sendo testado na seleção paraguaia. Então pode ser que ele seja convocado, pode ser que não, ele ainda é muito novo, ele não vinha jogando com uma constância muito grande, mas agora com a lesão do Pablo Maia ele acabou tendo mais oportunidades. Então vamos ver, Bobadilla é uma incógnita pra mim, é o que tá mais de incógnita. Porém, independentemente do Rames ser convocado ou não, o desfalque dele pelo São Paulo meio que já está encaminhado, ao que tudo indica, ele vai rescindir com o São Paulo, eles estão negociando isso novamente, acho muito difícil o São Paulo dar uma nova chance para o Rames e o Rames dar uma nova chance para o São Paulo, isso já foi feito, não tem mais como ficar pedindo desculpa e desculpa, sabe? É um processo que já foi, então eu acho que assim, o Rames muito provavelmente vai rescindir com o São Paulo, vamos ver quais são os termos dessa rescisão. O Zubeldia já não. Depois que ele não quis viajar para o Pará, alegando ali que ele estava com dor, o Zubeldia já não relacionou ele para as 2 partidas em sequência. Não acho que ele vai ser relacionado contra o Fluminense. Se ele for, pode ser que essa história muda. Vamos ver aí as próximas etapas. Mas é novela de novo, né? A torcida dessa vez, acho que já tá até puta com o Rames. Da primeira vez falou, putz, seria bom se ficasse, acho que ainda pode ajudar. Mas é o terceiro técnico passando, é o terceiro técnico que às vezes nem relaciona o cara. Então, a torcida já começa a pegar no pé, não tem o que fazer. Pô, depois de tanto, sabe? Depois de tanto. Eu acho que até na partida ali que ele fez contra o Cobressal, que ele começou como titular, talvez tenha sido uma boa partida dele. Ele foi um dos melhores em campo. No SofaScore ele foi quem teve a nota mais alta, né? Tô falando isso no jogo de ida do Cobressal lá no Morumbi, que a gente ganhou de 2-0. Ele teve a nota mais alta pelo SofaScore. Então, assim, não sei, né? O Rames, acho que a torcida já pegou um pouco de birra, um pouco de raiva. E eu acho que não tem mais pra onde fugir. Acho que ele vai ter o contrato rescindido. Se não rescindir, eu torço para ele calar a minha boca, calar a boca de todos os torcedores e virar um monstro dentro de campo e o melhor jogador da América. Enfim, é isso que eu rezo. Mas não vejo isso como futuro. Casares, como eu falei aqui no começo, Casares, o Dorival chamou ele para ser o chefe da delegação brasileira durante a Copa América inteira. Ele fez isso recentemente com a Leila Pereira, né? A Leila foi chefe da delegação brasileira e ela como ali ela é do Palmeiras, mas ela foi lá para os amistosos e agora o Casares vai ser durante toda a Copa América. Então não sei exatamente como é que vai funcionar esse ponto. Se ele vai ficar uns dias sem trabalhar pelo São Paulo, provavelmente sim, já que a Copa América é nos Estados Unidos. Enfim, eu não sou muito favorável a esse tipo de coisa, mas se o Casares enxerga isso com bons olhos e negociou, e enfim. Problema deles, eu acho que os mais importantes são os jogadores e o elenco, e enfim, diretoria tem que cuidar das papeladas, e enfim, cuida lá, se vira, quer ir lá pra seleção, vá. Tenta convencer o Militão a voltar pro São Paulo, tenta convencer a galera que foi convocada para voltar ali, mas é isso. Então, mas é uma notícia só, não sei, não sei a que ponto isso influencia diretamente no São Paulo, mas ele vai ser o chefe da delegação brasileira durante o período da Copa América. E um assunto delicado que envolve diretamente o Casares é que a CBF anunciou ontem ainda, né, que a data da partida entre São Paulo e Cruzeiro, o São Paulo é mandante pelo Campeonato Brasileiro e, pasmem, vai ser na segunda-feira de novo. Segunda-feira, dia 20 de maio, o São Paulo vai jogar o terceiro jogo seguido como mandante no Campeonato Brasileiro numa segunda-feira, o que pra mim é bizarro, é patético. Pô, a gente tem 38 rodadas, nem todas elas são de final de semana, contando a segunda-feira. Boa parte delas não são, e o São Paulo está sendo colocado para jogar em segunda-feira. Terceiro jogo seguido em casa. Isso é ruim pro torcedor que quer acompanhar, pro torcedor que às vezes viaja, vem de longe acompanhar o São Paulo, pro torcedor que trabalha até tarde, pro torcedor que de repente trabalha longe do Morumbi para chegar lá até as 8 da noite não é positivo. Isso impacta em bilheteria. E eu acho que ali, nesse caso,
presidência do São Paulo, diretoria do São Paulo, precisa colocar uma pressão na CBF. O Casares até deu uma declaração falando que entende as segundas-feiras, mas que é a terceira vez do São Paulo e que a sorte é que a gente tem uma torcida que sempre apoia, etc. Mas acho que tem que colocar uma pressão contundente. A gente não pode, na minha concepção, jogar mais nenhum jogo de segunda-feira no campeonato, cara. Tem que ser jogos de sábado e domingo, onde a bilheteria é maior, onde tem mais transporte, é mais fácil o acesso, é mais fácil chegar. Então, cara, eu achei já uma patifaria, um absurdo São Paulo jogar a terceira vez seguida ainda, no Morumbi de segunda-feira, como mandante. Mas a torcida, né? A torcida do São Paulo é a torcida que conduz, então não tenho dúvidas que o Morumbi vai estar lotado mais uma vez, assim como vai estar lotado contra o Fluminense, assim como esteve lotado contra o Palmeiras. E é isso, gostou do conteúdo? Curte aí, segue pra mais. Se inscreve aqui no canal, dá um joinha, compartilha com aquele seu amigo. De novo, a gente tá começando agora, mas tá começando com tudo. Vamos, São Paulo!